Olá pessoal, aqui é Renan Sassi, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no Método Gestão Inteligente e nessa aula a gente vai construir um demonstrativo de resultados do exercício em Excel. Então você está vendo a capa aqui dessa aula, a gente vai transformar esse arquivo em branco, nesse arquivo aqui da direita, profissional, um ano inteiro de resultados da sua empresa em uma única página. Essa é uma aula muito importante, você vai conhecer a fundo mais detalhes, vai se familiarizar mais ainda com essa importante ferramenta que é o Excel na gestão financeira de pequenas empresas. Então, como eu já havia falado, o nosso único objetivo nessa aula é construir um demonstrativo de resultados do exercício em Excel. Então, como você já sabe, essa semana inteira a gente tem pouquíssimos slides, então vamos direto lá para a tela do Excel para a gente começar a trabalhar. Eu vou abrir aqui então o nosso demonstrativo. Essa é uma planilha modelo, tá? Você tem acesso a ela você pode fazer o download aqui abaixo dessa aula. E esse arquivo inteiro de Excel, ele é composto de 3 planilhas. Então, a primeira planilha é um demonstrativo financeiro, que é, na verdade, um consolidado de informações. A segunda é um demonstrativo de resultados, que é o demonstrativo de resultados do exercício, né? Você já aprendeu na primeira semana. E a última planilha é um balanço patrimonial. Então, nota que tanto essa planilha DRE 2020, a gente tem todos os meses aqui, janeiro, fevereiro até dezembro, tá bom? E o balanço patrimonial também, a gente tem desde janeiro até dezembro. Então a gente vai colocando as informações aqui mês a mês, a gente vai preenchendo ela mês a mês. Só que essa planilha de demonstrativos financeiros, ele é um consolidado, ele é um resumo do ano inteiro. Então, todas essas informações que você está vendo aqui, a soma delas está exatamente aqui. Então você consegue enxergar o ano de 2020 inteiro só nessas poucas linhas. É um resumo total, um resumo geral de cada uma das contas aqui no demonstrativo de resultados. A mesma coisa para o balanço patrimonial. Por exemplo, o fechamento do balanço aqui em dezembro, você também pode ver aqui. Todo ele bem resumido. Se não ficar claro agora, não tem problema. Siga com o passo a passo, siga com as aulas, que ao final você vai ter essas 3 planilhas prontas, funcionando, e você vai entender tudo sobre ela. Tá bom? Mais uma vez, é importante você construir você mesmo essas planilhas, porque assim você tem segurança, você sabe como ela foi construída. Mesmo que você construa toda ela e chegando ao final, você simplesmente utilize essa planilha que eu deixei aqui na descrição, você pode utilizar ela na sua empresa. Mas o fato de você ter construído uma do zero, que funcione, que esteja tudo ligado, vai fazer você ter uma compreensão muito maior de tudo que está por trás da planilha, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou abrir mais uma planilha aqui, que é a planilha em branco. E aí a gente vai transformar essa planilha em branco nessa planilha aqui. E a gente vai começar agora com isso, tá bom? A primeira coisa que eu vou fazer é colocar algumas informações, começar com essa parte aqui de cima. Então percebe o seguinte, ó, que aqui tem uma coluna que é bem pequenininha, que é só para dar um espaçamento, ó, para ficar essa margem aqui. Então o que eu vou fazer é, ao invés de começar a preencher aqui na coluna A, eu vou começar a preencher a partir da coluna B até a coluna N, com essas informações, tá bom? Então vou vir aqui para minha planilha em branco e vou colocar o seguinte, vou dar um pouquinho de zoom aqui, para ficar melhor para você visualizar. Deixa eu ver, até a N. Então, até a N, tá bom? Então, aqui em cima eu vou fazer o seguinte. Demonstrativos financeiros 2020. E mais uma vez, você percebe que extrapolou aqui. Então, eu vou dar 2 cliques para ele alinhar. Essa primeira coluna eu vou deixar ela bem pequenininha. Aqui só para dar uma margem. E a partir de agora, eu vou escrever o seguinte, ó. Janeiro. E vou escrever até lá na letra N, fevereiro, até dezembro, tá bom? Então eu vou cortar aqui para não demorar muito. Pronto, agora que eu acabei de digitar tudo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa primeira seção aqui, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou pular uma linha, deixar em branco e vou escrever tudo. Então, eu vou fazer um corte aqui no vídeo para não demorar muito. Pronto, agora que eu terminei de escrever, você pode ver que aqui também extrapolou um pouquinho mais, ele está entrando na célula C. Então, de novo, posso dar simplesmente 2 cliques e ele já vai encaixar.
o tamanho da coluna, tá bom? Então, agora o próximo passo, antes de começar a fazer a formatação, para colocar as cores e tudo mais, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou vir atrás dessa primeira seção aqui, tá bom? E aí eu fiz o seguinte para você: ao invés de você ter que digitar tudo isso daqui e todos esses dados, eu criei uma planilha, vou puxar aqui um pouquinho para o lado, só com os dados. Você pode ter acesso a essa planilha fazendo o download dela no link abaixo da descrição dessa aula. Então, essa planilha diz o seguinte: quando você abre ela, você tem DRE e você tem esse BP, que seria balanço patrimonial. Então, ao invés da gente digitar todos os números, ao invés da gente digitar todas as contas, eu já deixei tudo pronto aqui para você. Então, simplesmente você pode abrir ela, selecionar essas informações, clicar com o botão direito e vir em copiar. Em seguida, você vem para a planilha que você está fazendo, deixa uma linha em branco para separação, digita assim, ó, isso você vai precisar digitar, demonstrativo de resultados, e embaixo do demonstrativo de resultados, você simplesmente clica com o botão direito e clica em colar. Pronto, ele já colou todas as informações aqui. O importante é o seguinte: nota que se eu clicar com o mouse aqui, a gente está usando a fonte Roboto 12. E se eu clicar com o mouse aqui, a gente está usando a Calibri 11. Ou seja, ele puxou as informações de formatação da outra planilha. Então, o que a gente pode fazer simplesmente é selecionar elas, vir aqui na setinha, clicar em Roboto 11. Pronto, assim segue todo o mesmo padrão de fonte, tá bom? Só que tem o seguinte: eu tenho receita, imposto sobre vendas e tenho custo da mercadoria vendida. E na nossa planilha modelo, a gente tem receita, imposto sobre vendas, receita líquida e custo da mercadoria vendida embaixo. Então, eu preciso incluir essa informação lá. Então, vamos voltar para a nossa planilha. Opa, vim para errada. Essa daqui é a correta. Então, eu preciso incluir uma linha aqui no meio. Então, o que eu faço? Eu quero incluir uma linha acima do custo da mercadoria vendida. Então, aqui na linha 13, eu vou clicar com o botão direito e vou vir em inserir. Pronto, acabei de inserir uma linha aqui no meio. Então, ele vai empurrar toda a informação para baixo e vai colocar uma linha nova aqui no meio. Então, vamos ver como é que é. É o seguinte: é a receita, imposto sobre vendas, receita líquida. E aí sim, custo da mercadoria vendida. Então, vamos voltar para a planilha. Receita, imposto sobre vendas. Aí nós temos receita líquida. E aí depois nós temos o custo da mercadoria vendida. Em seguida, a gente precisa colocar o lucro bruto embaixo do custo da mercadoria vendida. Então, se eu quero colocar o lucro bruto aqui no meio, aqui na linha 15, eu insiro mais um e vou digitar lucro bruto. Tá? O próximo detalhe que eu preciso colocar é o total de despesas. Então, aqui abaixo de depreciação e amortização, eu vou inserir o total de despesas. Tá? Aqui eu vou inserir mais uma linha. Eu vou colocar assim, ó, total, resultado operacional, resultado operacional. Aí nós temos receita financeira, despesa financeira e por último nós temos resultado líquido. Bom, o próximo passo, agora que a gente já fez esses primeiros lançamentos, ao invés da gente começar a lançar números, vamos organizar ela, vamos fazer uma formatação mínima para que ela fique muito mais parecida com essa, já organizar ela de uma maneira mais clara, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar algumas cores aqui, no caso esse azul e esse amarelo, são os azuis aqui da marca do Gestão Inteligente que eu utilizo. Então, eu já tenho essas duas informações, essas duas cores, na verdade. Deixa eu minimizar isso aqui e deixa eu minimizar isso daqui também. Eu já tenho essas informações aqui na minha tela, olha só. Tem uma paleta de cores. Você não precisa fazer isso, tá? É só para eu te mostrar como puxar essa informação. Então, olha só. Eu quero pintar todo esse menu aqui com o azul que eu utilizo. Então, vou selecionar tudo isso daqui.
Vou vir aqui na lata de tinta, aqui no cantinho, e vou clicar em mais cores. Em seguida eu clico nesse conta-gotas. E aí, eu preciso vir aqui e vou selecionar essa cor aqui. Olha só, se eu botar aqui do lado, eu pego esse azul, pego esse amarelo, eu quero esse daqui. Então, eu vou clicar e ele puxa exatamente a mesma cor. Vou dar um OK. E pronto, ó. Ele já pintou toda essa faixa, toda essa linha. O próximo item que eu quero fazer é aqui em Premissas. Eu quero pintar de amarelo. Então, venho aqui de novo, clico no conta-gotas, selecionei o amarelo, pronto. Uma vez que eu peguei essas cores, puxei essas cores, elas já ficam salvas aqui no meu Excel. Então, se eu abrir, elas já estão aqui embaixo, o azul e o amarelo. Então, eu não preciso estar pegando elas todas as vezes. Então, aqui de novo, vou colocar esse amarelo. Aí, aqui, eu vou selecionar a linha inteira e vou botar em negrito, para ficar mais destacado. Aqui em negrito também. E aqui eu vou colocar em negrito também, só que tá vendo que a visualização tá muito ruim aqui? Então eu vou vir aqui e vou pintar todo ele de branco. Assim ele fica bem mais claro, tá bom? Vamos deixar essa faixinha um pouquinho maior, então a gente tá com 16 pixels, vamos colocar tipo uns 20 pixels aqui. E tá vendo que ela tá um pouquinho descentralizada, então a gente pode clicar aqui para deixar ela centralizada. Olha só que legal que fica. Fica bem mais claro, bem mais parecida com a primeira... Com a nossa primeira planilha. Esse histórico de dados aqui eu não vou deixar, eu resolvi tirar isso agora mesmo, tá bom? Então, é isso. Vamos deixar um pouquinho maior esse demonstrativo aqui. Olha só, bem melhor, para ficar bem mais destacado, tá? O próximo item que a gente vai fazer é o seguinte. Tá vendo que ele tem como se fosse uma hierarquia aqui? Fica visualmente mais organizado, porque algumas informações elas estão recuadas. Elas não seguem exatamente essa linha da borda da coluna. Então fica claro, fica muito mais fácil para você ver. Vamos criar esse efeito na nossa planilha. Do que, olha só, ele fica todo reto, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui em demonstrativo de resultados, vamos deixar em negrito e vamos recuar ele aqui, tá vendo? Vamos dar um toque só. Pronto, ele veio mais pro ladinho. E tudo isso daqui, a gente vai dar, ao invés de um toque, vamos dar 2 toques. Aí ele vai ficar recuado. Olha só, ficou idêntico, tá bom? Aqui nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. Alguns itens a gente vai deixar em negrito e outros a gente não vai deixar. Por exemplo, na verdade todos eles a gente vai recuar um ponto só, tá? Para criar esse efeito de destaque. Agora a gente vai deixar em negrito a receita líquida, o lucro bruto, que são os totalizadores, né? O total de despesas, o resultado operacional e o resultado líquido. Então, já ficou um pouquinho mais organizado. Agora, tudo o que não está em negrito, a gente vai recuar mais um pouquinho para dar essa noção de hierarquia. Então, imposto sobre vendas, custo da mercadoria vendida, todas essas despesas, e despesa e receita financeira. Pronto, a gente acabou de criar esse efeito. O mesmo efeito que tem aqui, ó, de hierarquia, tá bom? O próximo item que a gente vai fazer é incluir essas linhas aqui. Porque tá vendo, por exemplo, que aqui o Excel está todo em branco, o fundo. E aqui a gente tem esse quadriculado. Então, para a gente deixar a nossa planilha bem limpa, mas sem perder esse auxílio esse auxílio visual, né, de uma linha, a gente vai fazer a inclusão dessa linha aqui. Então, vamos lá. A primeira linha que a gente vai incluir é aqui em receita líquida, a gente vai selecionar toda ela, tá? E a gente vai fazer o seguinte, tá vendo essa caixinha? A gente vai clicar aqui no canto e a gente quer inserir uma borda superior. Então, olha só. Acabamos de criar uma borda. Ó, exatamente essa mesma borda. E a gente vai fazer com todos os totalizadores. Então, vamos lá. Aqui a gente vai fazer de novo. Só que, uma vez que eu selecionei essa borda, eu não preciso entrar e encontrá-la de novo. Porque ela já fica salva aqui. Então, basta eu clicar. Pronto, adicionei mais uma borda. A próxima borda é no resultado operacional. E a última borda do resultado líquido, eu não vou usar essa borda simples, eu vou usar uma bordinha dupla.
que é essa daqui, ó. Tá vendo que tem dois risquinhos embaixo? Então, vamos utilizar ela. Venho aqui, encontro essa borda. Olha só. Ficou bem mais organizado, né? Ficou muito parecido. Tá bom? Então, a nossa planilha já está tomando forma, ela já está ficando bem mais profissional do que uma planilha simplesmente em branco. E o que eu vou fazer agora é trazer as informações financeiras e colocar aqui, preencher todo o demonstrativo de resultados. Porque essa planilha, ela já tem todas as informações aqui. A gente não vai precisar ficar copiando manualmente, né? Vai lá, por exemplo, pega aqui 95 mil, aí vem, digita 95. Não precisa. A gente já tem todas essas informações prontas. Você pode fazer o download dessas informações na planilha de dados, aqui abaixo dessa aula, tá? Então, abrindo a planilha de dados, a gente vem aqui em demonstrativo de resultados e a primeira linha que a gente vai copiar é essa linha de receita. Então, eu vou selecionar toda ela, vou clicar com o botão direito e vou vir em copiar. Vou vir na nossa nova planilha e aqui no local de receita, eu vou clicar com o botão direito e vou colar. Pronto, já veio todas as informações. Eu vou repetir esse processo para imposto, custo da mercadoria, todos esses aqui e esses dois últimos. Nota que a receita líquida, lucro bruto, total de despesas, resultado operacional e resultado líquido, eu não vou puxar as informações lá dos dados, porque eu não tenho essas informações aqui. Eu só tenho o total dos gastos. Esse resultado líquido eu vou fazer a conta lá na planilha, tá bom? Então, eu vou copiar, vou repetir esse mesmo processo que eu acabei de fazer. Então, vou fazer um corte no vídeo para ele não ficar muito extenso. É isso, acabei de copiar todos os dados da planilha de dados, né? Passei todos eles para cá. E nota que tem uma diferença com a fonte. Aqui é a Calibri, e se eu colocar o mouse aqui, essa daqui é a Roboto. Então, o que eu vou fazer é selecionar tudo, vir aqui, marcar Roboto, e deixar o tamanho da fonte 12. Então é isso, tá? Agora a gente tem tudo organizado e o próximo passo que a gente vai fazer é conectar essas linhas aqui. Esses totalizadores aqui não estão somando, né? Se a gente voltar para a nossa planilha de modelo, por exemplo, 95 mil reais é a receita, aí a gente tem o imposto, e aí essa receita líquida, na verdade é a receita, aqui está escrito errado. Receita líquida. Ela não está sendo digitada 89 mil. Tem uma conta que está sendo feita aqui. Então, vamos conectar essa conta aqui, para que a gente não precise fazer a conta na calculadora e digitar o resultado, tá bom? Vamos fazer essas continhas aqui agora. Basicamente, na receita líquida, eu vou digitar igual a esse primeiro número menos o imposto sobre vendas. Se eu der um igual, pronto, dá 89.288. A primeira conta já está feita. Agora, concorde que a gente quer fazer a mesma coisa aqui em fevereiro, em março, abril, até aqui ao final? Então, eu não preciso continuar repetindo esse processo até o final. O que eu posso fazer? Se eu clicar nessa célula que já tem uma conta sendo feita, tá vendo que no canto inferior direito da célula tem um quadradinho? Olha só como é que está o cursor do mouse aqui. Ele está uma cruzinha branca. Se eu colocar exatamente em cima desse quadradinho, ele vira uma cruzinha preta. Então, se eu clicar com o botão esquerdo e arrastar até aqui no final, quando eu soltar, olha só o que vai acontecer. Pronto. O Excel já fez o cálculo. Presta atenção aqui na barra de fórmulas. Ó. Eu estou na C13, vou passar para D13. Olha só. Já tem uma conta aqui. Ou seja, está tudo automático. Eu não preciso ficar digitando tudo. Tá bom? E até aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, aqui, aqui e aqui. Então, o que eu quero fazer aqui? Como é que é a conta do lucro bruto? Igual a receita líquida menos o custo da mercadoria vendida. Pronto. O que está dizendo aqui? Total de despesas. Então, eu quero fazer um totalizador dessas três contas, dessas três linhas. Eu tenho duas maneiras de fazer isso. Eu posso digitar igual, selecionar essa célula, mais essa célula, mais
essa célula, e der Enter, vai dar 19.200. Só que tem uma maneira mais fácil de fazer isso. Eu vou apagar e vou digitar igual e vou digitar uma fórmula para isso. A fórmula é a seguinte, soma, tem que digitar exatamente soma, aí eu vou abrir parênteses. Para abrir parênteses é Shift 9. Agora, eu tenho que selecionar tudo que eu quero que o Excel some. Então, eu quero que o Excel some daqui, de salários e encargos sociais, até depreciação e amortização. Então, eu vou clicar, segurar clicado e vou arrastar. Quando eu selecionei tudo, vou soltar. Pronto. Agora, o que eu tenho que fazer é, com o Shift 0, fechar parênteses. Note que você tem que digitar igual, soma, que é a fórmula para somar, abrir parênteses, clicar e arrastar, e ao final você tem que fechar parênteses. Assim, o Excel vai somar tudo que está entre parênteses, tá bom? Se eu der Enter, olha só o que vai acontecer. Exatamente a mesma coisa. Então, eu posso somar um por um, ou quando eu tiver várias linhas para somar, eu posso usar essa fórmula, né, de soma. Então, eu não preciso ficar selecionando célula por célula. É um atalho. Então, esse foi o total de despesas. Como é que é o resultado operacional agora? O resultado operacional é o seguinte, é o meu lucro bruto menos o total de despesas. Vou dar Enter. 12.088. Agora, no resultado líquido, como a gente tem receita financeira e despesa financeira, a gente não pode seguir exatamente o que a gente estava fazendo antes. Por quê? Porque a receita financeira vai adicionar dinheiro, digamos, no resultado, e a despesa financeira vai subtrair dinheiro do resultado. Então, o que a gente tem que fazer é uma continha um pouquinho diferente. Vamos lá. É igual o resultado operacional à receita financeira, eu estou ganhando mais dinheiro. Então, está adicionando o resultado à empresa. Então, eu pego o resultado operacional mais receita financeira, e aí a despesa financeira é o quê? Tá subtraindo o resultado da minha empresa. Então, eu coloco menos a despesa financeira, tá bom? Então, se você colocar igual, esse é o resultado líquido da empresa, tá bom? O que a gente precisa fazer agora é, nessa linha, aplicar a mesma fórmula até dezembro e assim por diante. Então, vamos lá. Vou clicar aqui. Uma vez que eu tenho uma fórmula por trás desse número, eu vou clicar e vou arrastar. Aqui a mesma coisa. Aqui a mesma coisa. E aqui, por fim, a mesma coisa, tá bom? É isso. Agora o que a gente vai fazer é, tá vendo essa hierarquia como está organizado? Porque a receita, as principais linhas, elas estão em negrito. Então o que a gente vai fazer é aplicar essa formatação de negrito para toda essa linha aqui. E ao invés de eu fazer, por exemplo, clicar aqui em negrito, clicar aqui em negrito e assim por diante até lá no final, eu posso simplesmente selecionar a linha inteira, olha só. Essa linha inteira, pronto, apliquei a formatação negrito em todo. Aqui, mesma coisa. Aqui a mesma coisa. Beleza. Agora que eu acabei de fazer, a gente já pode salvar ela para ter certeza que não ocorra nenhum problema com o Excel para a gente não perder esse arquivo. O próximo passo que a gente vai fazer é o seguinte. Fica um pouco difícil de fazer a leitura desses números. Eu vou mostrar aqui na minha planilha modelo. Deixa eu pegar ela. Demonstrativos financeiros. Olha só como fica melhor para fazer a leitura, porque tem um ponto aqui. Eu vou colocar esse mesmo pontinho ali, que é para separar o milhar. Então, eu selecionei tudo, o que eu quero formatar. Vou vir aqui, mais formatos. Vou vir em número. E vou clicar aqui, ó, usar separador de 1000. Cliquei aqui. E eu vou reduzir o número de casas decimais, porque a gente não precisa desse detalhe de centavos. Tipo, não faz diferença se a receita for 95 mil ou 95.050 centavos. Então, a gente pode tirar para deixar mais limpa a visualização. Olha só como é que vai ficar. Ficou bem mais organizado, não é? O próximo passo da nossa formatação é colocar algumas cores
nessa tabela, não para deixar mais bonito nem nada, mas é para facilitar a leitura da tabela. Por exemplo, você lembra que na semana anterior a gente tinha entrada de dados, processamento e saída de dados. Com a tabela desse jeito, a gente não tem certeza o que é entrada de dados e o que é saída, o que o Excel está nos informando que é um resultado. Por exemplo, se eu colocar o mouse aqui, eu consigo ver que nessa célula está digitado R$95.000. Se eu vier para baixo, está digitado 5.712, mas se eu vier aqui para a receita líquida, na verdade não está digitado 89.288. Na verdade, esse resultado, 89.288, é o resultado de uma fórmula. A fórmula, na verdade, é uma subtração de um pelo outro aqui. Então, o que acontece? Para que a gente tenha uma precisão maior, para que a gente tenha mais agilidade na leitura de uma planilha, a gente tem que informar aqui na planilha o que é entrada de dados e temos que ter claro o que é uma saída de dados. Vamos deixar claro, olha só. Se eu vier para essa planilha, tudo que está em azul, na verdade, eu estou digitando. Isso daqui eu digitei, isso daqui eu digitei. E tudo que está em preto, na verdade, eu não digitei. Na verdade, é o resultado de uma fórmula. Se eu clicar aqui, tem uma fórmula por trás disso. Então, é o resultado de uma conta. Então, exatamente isso que a gente vai fazer. Vamos vir para cá e, por exemplo, essa parte aqui, receita e imposto de venda, imposto sobre vendas, na verdade, eu informei para a planilha. Então, eu vou pintar isso daqui de azul. Então, eu vou vir aqui, vou vir em mais cores e vou utilizar esse azul aqui. Pronto. Agora eu sei que isso daqui é uma entrada de dados, tá bom? Em outras palavras, esse número aqui veio lá do seu sistema ERP, ou veio lá do seu contador. Esse número aqui foi feito por você, o cálculo, aqui dentro do Excel. Aqui é uma saída de dados, porque é uma conta. Isso daqui é uma entrada de dados. Tudo isso daqui precisa estar em azul. E tudo isso daqui precisa estar em azul, porque nós digitamos isso, tá bom? Vou salvar de novo e pronto, ó, já está ficando bem mais organizado. Legal, né? Então, o próximo ponto que a gente vai fazer é essa análise aqui em cima, tá bom? Então, o que está acontecendo aqui? Primeiro ponto, a gente tem o crescimento da receita em porcentagem, a gente tem lucro bruto em porcentagem, ou seja, uma porcentagem da receita. Resultado operacional e resultado líquido. Tudo isso daqui é porcentagem da receita. Então, quanto maior for a receita, vai variar a porcentagem para mais ou para menos. Então, vamos fazer exatamente esse quadrinho lá na nossa planilha. Primeiro, vamos entender que conta é essa. É muito simples, é uma conta de divisão. Se eu der 2 cliques nessa célula, eu estou dividindo a célula C16, que é essa daqui, pela célula C12, que é essa daqui. Se eu der 2 cliques aqui, eu estou dividindo C21 por C12. Se eu der 2 cliques, eu estou dividindo C24 por C12 e assim por diante. Você deve estar se perguntando por que em janeiro, que é o nosso primeiro mês de lançamento, não tem nada aqui. Porque o crescimento da receita ele tem que ser comparado com o mês anterior. Então, como janeiro nós não temos dezembro, por exemplo, de 2019, então não tem como fazer uma comparação de crescimento. Agora, em fevereiro, a receita foi 125 mil, em janeiro a receita foi 95 mil. Então, como a gente tem duas informações aqui, a gente consegue calcular uma porcentagem de crescimento. Então, está aqui. Porcentagem de crescimento de 31,6%. Nesse caso, você vê que a fórmula é um pouco diferente, mas só nessa linha de crescimento. Por quê? Porque eu tenho que digitar exatamente isso. Ó. O D12 dividido pelo D95. Perdão, é o D12 dividido pelo C12. E eu tenho que colocar esse menos 1. Se eu não colocar menos 1, olha só o que vai acontecer. Vai aparecer que cresceu 131%. Para crescer 131%, a receita precisa mais do que ter dobrado. E a receita não dobrou aqui. Então, eu preciso sempre colocar esse menos para descontar esse número 100 para ter o número real, tá bom? Toda essa primeira linha aqui tem sempre esse menos, tá bom? Então, vamos fazer isso lá na nossa planilha. Vou voltar aqui.
essa primeira linha aqui eu não faço nada. Essa daqui também eu não vou fazer nada, porque é de janeiro. Vou começar por essa. Então, eu vou colocar igual. E o que é? O lucro bruto em relação à receita. Então, o lucro bruto é esse, dividido pela receita. Enter. Olha só, ele deu esse número um pouco estranho aqui. O que a gente precisa fazer é transformar ele em porcentagem agora. Então, se eu simplesmente clicar em porcentagem, ele vai para 33%. Aqui, nessa planilha, eu tenho uma casa depois da vírgula. Renan, dá para colocar duas? Dá, mas olha só, ele fica muito mais poluído e a precisão não muda quase nada. Olha só, se eu colocar muitas casas, a planilha fica bem mais poluída, dificulta muito a leitura. Então, dá para usar somente uma casa bem tranquilo, tá bom? Vamos voltar aqui e eu vou incluir uma casa aqui. Olha só. Vou fazer de novo. Resultado operacional dividido pela receita. Resultado líquido dividido pela receita, tá? Eu vou deixar tudo em porcentagem e vou botar apenas uma casa depois da vírgula. Como você já sabe, eu te ensinei há alguns minutos atrás, eu não preciso fazer a conta toda de novo até aqui ao final. Eu simplesmente seleciono tudo isso daqui, clico nessa setinha, nesse canto inferior direito e arrasto até o final. Quando eu soltar, pronto. Todo o cálculo está sendo feito. Legal, né? Próximo ponto que a gente tem que fazer é o crescimento da receita. No primeiro mês a gente não vai ter, porque a gente não tem base de comparação. Mas nesse mês aqui a gente vai ter. Então, a gente vai comparar fevereiro com janeiro. Vamos voltar aqui e vamos ver como é que se faz. Olha só. D12 dividido por C12. Vamos lá. Igual D12 dividido por C12. Lembra que tem que colocar menos 1. De novo, eu posso clicar e arrastar. E, como ficou esse monte de número, eu posso simplesmente adicionar porcentagem. E adicionar uma casa. Aqui. Legal. Então, o último ponto que a gente tem que fazer é o seguinte. Vim aqui em exibir e tirar toda essa linha grade aqui. Ó. Tá vendo que tem essa gradezinha? Ela pode dificultar um pouco a visualização. Dá para deixar ela mais limpa. Então, basicamente, eu posso ir em exibir, linhas grade e desmarcar. Pronto. Ah, tem um outro ponto que a gente precisa fazer, que a gente pode fazer, na verdade. Eu gosto sempre de fazer esse tipo de menu aqui, olha só. Assim eu posso recolher. Por quê? Porque se você quiser imprimir, ele vai aparecer tudo, ó. Ele está aparecendo as premissas e está aparecendo o demonstrativo de resultado. Se eu quiser imprimir só o demonstrativo, eu posso simplesmente recolher e mandar imprimir e pronto, ele já vai ficar menor. Ou posso recolher esse de baixo. Então, esse daqui é como se fosse guardar todas as informações dentro desse menu. Então, vamos fazer isso também. É bem fácil. Primeiro, eu vou selecionar a linha 4 e com o Shift apertado, vou selecionar a linha 8. Então, selecionei tudo o que eu quero guardar dentro desse menu. Aí, agora eu venho em... Vamos ver, acho que é dados. Tá aqui, ó, agrupar. Pronto, acabou de criar o menu. Então, se eu clicar aqui no menos, olha só o que vai acontecer. Ele vai guardar tudo dentro do premissas. Vou fazer a mesma coisa aqui. Pronto. Acabamos de criar o menu. Posso tirar um pouquinho o zoom aqui para caber. Vou salvar. Tem um último detalhe que você precisa ter claro, que é o seguinte. Se você tentar imprimir a planilha aqui, olha só. Ela não vai ficar legal. Ela não está aparecendo toda na página, em uma única folha A4. Mesmo que você mude para paisagem, olha só. Ela fica em 2 folhas. Não é interessante para fazer a leitura. Então, como é que a gente resolve isso? A gente vem aqui em exibir. Aí a gente tem a exibição normal. A gente vem em visualizar quebra de página. Vamos clicar aqui. Vou dar um zoom para ficar melhor. E olha só, está escrito página 1 e página 2. É assim que vai ser impresso. Não é assim que a gente quer. A gente quer que toda a informação apareça em uma única página. Então, com o cursor, se eu deixar exatamente em cima dessa linha pontilhada, olha só o que acontece. Ele cria um
um outro símbolo. Então, se eu clicar com o botão esquerdo e arrastar ele, eu estou redefinindo o que vai aparecer, no caso, na página 1. A página 1 é essa daqui e a página 2 é essa daqui pequenininha. Então, se eu continuar empurrando até lá no final, eu estou dizendo que toda a página 1 tem que ser, que tudo isso daqui tem que caber na página 1. Então, olha só. Normal. Vou voltar aqui. Se eu tentar imprimir agora, modo paisagem, toda a informação vai aparecer em uma única página. Antes da gente encerrar essa aula, o que a gente vai fazer é vamos alterar o nome dessa planilha, só dar 2 cliques em cima e vamos colocar DRE 2020. A última coisa que eu quero te ensinar a fazer é o seguinte: essa planilha é uma planilha bem curta, então ela cabe em uma única página. Mas conforme você vai se aperfeiçoando, você pode querer adicionar mais informações aqui embaixo. E aí você percebe que essa primeira linha, ela fica para trás. Assim que você rolar ela para baixo, ela já fica para trás. O que a gente pode fazer é congelar isso daqui. Assim vai manter, vai criar como se fosse um menu ali em cima e vai ficar melhor. Quer ver? Olha só. Eu venho em exibir e aqui congelar linha superior. É automático, olha só. Cliquei em congelar, ele criou essa linhazinha dizendo que está congelado. Ó. Vou voltar. Ele criou essa linhazinha dizendo que está congelado. Então, se eu rolar para baixo, olha só o que vai acontecer. Essa linha fica, essa primeira linha, ela fica como se fosse um menu. Assim, eu poderia, por exemplo, colocar mais algumas informações aqui, por exemplo, de vendas, sabendo que elas pertencem ao mesmo mês, tá bom? Vou apagar tudo isso. Vou retornar para cá. Com isso, encerramos essa aula de construção de demonstrativo de resultados do exercício. Não se preocupe agora se você não sabe interpretar todas essas informações. Não se preocupe se você não tem essas informações ainda, porque uma vez que você implementou de maneira correta o sistema de gestão, controlou o dinheiro, controlou o estoque, envia todas as informações para o contador, o seu contador vai te retornar com a receita e imposto. O seu contador vai te informar o custo da mercadoria. O seu contador vai te informar todos esses dados. E aí você já sabe fazer essas contas, você mesmo pode construir o seu próprio demonstrativo e lançar todas as informações aqui, tá bom? Na próxima aula a gente vai construir um balanço patrimonial e vamos ver também como consolidar todos esses dados, como criar um resumo de tudo isso para que você consiga ver em uma única página demonstrativo, balanço patrimonial e diversos anos da sua empresa, tá bom? Até a próxima aula, um abraço!